Eu hoje vou aprofundar a questão da dialética e principalmente ressaltando as questões descritas e propostas por Leandro Conder nesse pequeno livrinho da coleção Primeiros Passos da Brasiliense, que é muito didático, né? E conta a história da dialética desde a Grécia Antiga, que eu acho que precisa ser entendido. Começou com Heráclito, que é, no Ocidente, o primeiro filósofo que teve o insight, né? O Heráclito, olhando para o rio, percebeu que as águas passam. E ele usou essa imagem num pensamento muito famoso, né, que ficou para a história do pensamento ocidental, que o ser humano nunca se banha no mesmo rio, né? Porque nem as águas são as mesmas, o rio muda e o ser humano também. Então, para o Ocidente, essa percepção inicial é o que temos como referência do pensamento dialético na produção filosófica do Ocidente. Uma percepção que é muito mais antiga no Oriente, no pensamento oriental, né? E constitui na impermanência das coisas, né? Que é o primeiro pensamento do budismo, Mahayana, do Vajrayana, né? A impermanência é o primeiro pensamento, a primeira meditação proposta, né? No Oriente, no pensamento oriental. Mas a questão da dialética, na nossa civilização judaico-cristã, sofreu um ocultamento, né? Principalmente no longo período da Idade Média, a dialética ficou encoberta, aparecia aqui e ali em Vico, Giordano Bruno, e só foi reaparecer na filosofia ocidental com Hegel, né? E depois, logo na sequência, com Marx, que foi quem botou a dialética sobre os pés, não é? Porque com Hegel, que era um idealista, né, um pensador burguês, a dialética estava de cabeça para baixo, né, como disse Marx. Então, bom, esse livro do Leandro Conder é muito importante porque ele descreve todo o pensamento ocidental em síntese, né, como que a dialética foi ocultada e como ela reaparece e como recebemos isso, né? O Engels ressaltou as 3 leis da dialética, que a gente precisa entender isso um pouco, que é a transformação da quantidade em qualidade, né? A penetração dos contrários, né? E a terceira lei, que é a dupla negação dialética, né? Com superação, que é a síntese dialética. Então, essa questão da dialética, ela é muito necessária hoje. Nós precisamos de mais do pensamento dialético por causa do nazifascismo, do totalitarismo, né? Precisamos distinguir aqui a grande diferença, a imensa diferença entre o totalitarismo e a visão do conjunto, a visão holística, né? Como se dizia na Grécia, né?
holos, todo, a visão do todo, a visão do conjunto. Isso é muito diferente do totalitarismo. O totalitarismo é uma ideologia nazi-fascista de extrema-direita que manipula a realidade a partir de uma visão distorcida da realidade, né? De que existe, por exemplo, uma raça superior que precisa impor seus interesses, né, ao resto da humanidade. No nazifascismo isso ficou muito claro. Então, o totalitarismo é a massificação dos seres humanos em favor de uma proposta de controle da sociedade. Isso é muito diferente de uma visão holística da realidade. Então, não pode confundir totalitarismo com totalidade dialética, né? Que isso, o olavismo, né? Esse senhor, talvez um esquizofrênico, não sei, precisava diagnosticar isso melhor, Olavo de Carvalho, né? Muita informação que ele tem, mas tudo distorcido, completamente louco, né? Um negócio terra plana, mamadeira de caralho a quatro, né? Kit gay, essas coisas delirantes, né? Que apontam para um quadro aí de esquizofrenia. Mas voltamos à dialética. Essa visão de conjunto, né, é que nos dá com clareza essa interconexão dos fenômenos, né? E isso na questão da formação social e das relações sociais, isso é muito importante, né? Para a sociologia, para a história, para a antropologia. Inclusive, a gente tem isso na biologia, na genética, na embriologia, né? Isso fica muito claro na natureza humana e dos animais desse planeta, como eles se reproduzem, né? A questão do desenvolvimento celular na mitose, como que os contrários constroem um fuso para onde os cromossomos se dirigem, isso fica muito claro na mitose, né? Então, na meiose, mais ainda, com a interpenetração, né, do DNA dos parceiros, né, na criação dos gametas, na meiose, né? Então, eu gostaria de ressaltar essa questão dessa segunda lei que o Engels nos trouxe, né, com clareza, para a visão materialista, porque isso já estava em Hegel, no idealismo hegeliano, né? A dialética é um pensamento do Hegel, né? É um método de pensar do Hegel, que foi recuperado, né, no século XVIII, na Europa, né? Mas está presente no pensamento do taoísmo chinês, do Vajrayana tibetano e na Índia, no yoga, né? Os filósofos orientais têm a dialética como um método de pensamento. E principalmente em Nagarjuna, né, que é um grande dialético indiano. Então, essa questão da totalidade, da interpenetração dos contrários, né, nos leva a um movimento de superação, que se constitui na dupla negação dialética. O que é isso? Nós temos uma afirmação, temos a negação dessa afirmação e a negação das duas com superação, que aqui a gente vai ver a transformação da quantidade em qualidade. Então, eu gosto de chamar de salto dialético, né? Um salto quântico em termos físicos, né? De compreensão da realidade, né? E de superação da contradição. Esse movimento dialético, nós vamos precisar agora realizá-lo, né? Com relação
ao nazifascismo que estamos vivenciando, esse fundamentalismo, essa visão estática, né, eternizada, metafísica da vida, né? Eu, há alguns anos atrás, cheguei à conclusão que a dialética ela é tão presente nesse planeta, né, no universo, no cosmos, como uma lei, como leis, né, que até mesmo a metafísica, que prevaleceu durante toda a Idade Média, né, ela também como contraponto à dialética nos processos de simbolização da realidade, do pensamento humano, ela precisa ser superada. Então existe uma contradição entre a própria dialética e a metafísica, né? E esse movimento de superação precisa ser feito. Então, uma outra questão que eu quero trazer aqui também, que o professor Leandro Conder deixa muito claro no final desse livrinho, que eu sugiro a leitura, ele costuma estar por aí em sebos, né? E porque é um livro, eu não sei, a editora Brasiliense, eu acho que nunca mais editou, né? Essa edição que eu tenho aqui já é a quarta e chama Primeiros Passos, né? Ali nessa coleção da Brasiliense tem pérolas, como a dialética, né, do Leandro Conder, tem o que é ideologia da Marilena Chauí, né, que eu também sugiro a leitura, e muitos outros, né? É uma coleção preciosa. Eu não sei, talvez a Boitempo tenha reeditado esse livrinho do Conder, eu não tenho certeza, mas é bom dar uma olhada. Pois bem, a questão da mudança, né, que Heráclito percebeu lá na Grécia Antiga, a impermanência das coisas, né, como se diz na prática do Yoga Vajrayana, do budismo Mahayana, a impermanência das coisas, tudo se transforma, tudo passa, tudo se desenvolve de uma forma dialética. A gente tem isso muito claro no símbolo do taoísmo, né, do yin e yang, como que um ponto do yin está no lado do yang e vice-versa, né? É a possibilidade de mudança no movimento, e aquele design do taoísmo, do supremo fundamento do Tao, é muito cinematográfico, né? Porque ele sugere o movimento, né, de interpenetração cósmica, né? Isso para a realidade social histórica é fundamental, senão a gente cai na ideologia metafísica, né, do absoluto eterno, do capitalismo eterno, das relações de dominação eternas. E não é assim que a banda toca, né? As coisas mudam. E mudam de maneira a superar contextos que já não nos servem. Por exemplo, agora, nesse momento geopolítico, né, daquilo que Lenin conceituou como imperialismo, que é o último estágio do modo de produção capitalista, o que Marx descobriu naqueles anos todos em que ele ficou lá na Biblioteca de Londres pesquisando a história humana e o pensamento, a história do pensamento humano, o que ele descobriu? Que o modo de produção capitalista tem uma contradição estrutural, histórica, portanto, né, entre desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção. Existe uma contradição aí que não tem solução dentro do sistema capitalista, né? A gente só vai poder sair dessa encrenca com outras relações sociais. E o Marx, quando ele descobriu essa contradição estrutural do capitalismo, foi aí que ele propôs a mudança das relações de produção, né?
e são conhecidas como transição socialista. E o Marx dizia que seria um longo período de transformações, de desenvolvimento das forças produtivas, e que essa socialização teria que acontecer, e ela depende da vontade humana. E é aqui que a gente precisa entender o significado de uma palavra que chama revolução. No vídeo anterior eu falei de Gramsci, né, da concepção dialética da história, e eu quero agora aqui colocar a questão da filosofia da praxis, que foi o termo que Gramsci usou para driblar a censura fascista, porque ele estava preso, né, quando ele pensou essas coisas. E para poder passar na censura lá do Mussolini, ele começou a criar conceitos para não falar dos conceitos do Marx, para ninguém suspeitar. Então ele chamava o materialismo histórico dialético de filosofia da praxis. A praxis é uma palavra que não significa só prática, né? Não é uma prática qualquer, é uma prática que mude realmente a realidade, né? Então, é uma prática transformadora que depende da vontade humana, a praxis revolucionária. Então, a filosofia da praxis do Gramsci é a teoria marxista do materialismo histórico e dialético, que eu modifiquei aí porque essa palavra materialismo se refere no Marx às relações de produção concretas, objetivas. Só que o capitalismo é uma coisa muito materialista e ficou demais até com o consumismo, né? De consumo de coisas que não são necessárias realmente para as pessoas, para poder mover a máquina do desenvolvimento. Então, eu substituí a palavra materialismo por realismo histórico e dialético para se contrapor ao idealismo hegeliano, né, e metafísico, porque o que acontece com o pensamento de Hegel é que é paradoxal, apesar dele ser dialético, um grande dialético, e ter salvado, né, ele salvou a dialética, né, no século XVIII, 17, né, por aí, nessa passagem aí. Por quê? A burguesia precisava se contrapor ao período feudal, né? As monarquias. Como classe em ascensão e tomando o poder político, ela precisava de uma outra concepção de mundo, né? De uma outra visão do mundo. E não podia ser estática, precisava ser dinâmica, né? Porque a feudal era estática, era um mundo paralisado, eternizado, metafísico. Então a dialética foi recuperada já com o movimento do Renascimento, né? Com Voltaire, com Rousseau, com o próprio Kant, né? Tem elementos da dialética. Agora, como uma visão crítica da realidade, nós só vamos ter realmente com o Marx, né? Que é um filósofo, antes de qualquer outra coisa. Ele foi muitas coisas, né? Na época em que ele se formou como advogado, a faculdade de Direito não existia, ela era uma cadeira da filosofia. A gente precisa entender isso. Então, o Marx se formou como advogado, mas a formação dele é filosófica, né? Então, na verdade, ele é um grande filósofo, antes de ser advogado, né? E ele foi um jornalista, né? Também, além de advogado, ele foi um grande jornalista, né? Ele cobriu a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Pouca gente sabe disso. Talvez eu faça um vídeo sobre esse período do Marx cobrindo a Guerra de Secessão, porque tem muito a ver aqui com a gente, nos Estados Unidos, com a formação latina, né? Tem muitas coisas que as pessoas não sabem do Marx. Nos últimos escritos dele,
um pouco antes de morrer, ele vinha estudando o caso russo e via grande possibilidade revolucionária na Rússia. Quase ninguém sabe disso, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, esse contexto de trevas medievais, na verdade, né? Porque o fundamentalismo cristão, aí temos um paradoxo, né? Porque essas igrejas evangélicas pentecostais, elas têm uma origem lá atrás na Revolução Burguesa, na Europa, em Lutero e em Calvino, né? Que são as igrejas protestantes, que são, como Max Weber falou, o espírito do capitalismo, né? Que isso também merece um outro vídeo. Agora, o fundamentalismo evangélico, né? Ele nos trouxe um impedimento muito grande, porque o ultraliberalismo, esse neoliberalismo fundamentalista, ele é um atraso de vida, né? Não só para nós, porque ele já foi rejeitado no mundo todo, né? Mas existem aí alguns interesses, né, imperialistas que estão usando essa ideologia para dominar não só a América Latina, porque a gente está vendo ressurgir na Europa o fascismo, né? Hoje mesmo aconteceu aí o encontro, Trump está na Índia, né? Eu acabei de ver o discurso do Modi, e ele é meio parecido assim com o Bolsonaro, sabe? Ele é de extrema direita, e ele está numa sinuca aí com o BRICS, né? Porque não pode sair do BRICS, tem compromisso como nazi aqui, e estão aí com a saia justa, né? Digamos assim, porque uma pressão muito grande do imperialismo sobre esses dois governos, do Brasil e da Índia, que são do BRICS, né? E o avanço, o desenvolvimento da China e Rússia em toda a Ásia, né? A Eurásia, né? Com a nova Rota da Seda, que é um movimento geopolítico de desenvolvimento, né? De forças produtivas. Então, a gente está chegando aí num momento de impasse. E eu acredito que nesse momento a dialética, porque é uma maneira de pensar aberta para a realidade, né? Nesse momento nós vamos precisar muito da dialética. Então eu sugiro a leitura desse livro. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Vamos ver se hoje eu encontro o cursor para desligar isso rapidamente. Se eu não conseguir, vocês me desculpam, mas é que eu estou ficando um pouco cega e essa seta aqui desaparece para mim. Vamos ver se eu deixei ela no lugar certo.